O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. O problema é que nas últimas décadas a liberação de gases de efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando no aumento de temperatura. Essa situação dá então origem ao aquecimento global. Ficou curioso? Acompanhe então o vídeo até o final e entenda mais sobre o assunto. Antes de tudo, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante e contribui para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Como ocorre o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido à camada de gases de efeito estufa, em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando o calor. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra. Em virtude de atividades humanas, a liberação de gases de efeito estufa aumentou consideravelmente. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando no aumento de temperatura. Essa situação dá origem ao aquecimento global. Para termos uma ideia, o efeito estufa pode ser comparado ao que ocorre no interior de um veículo, com os vidros fechados e recebendo diretamente a luz solar. Apesar do vidro permitir a passagem da luz solar, ele impede a saída do calor, aumentando a temperatura em seu interior. Quais são os gases de efeito estufa? Os principais gases de efeito estufa são: vapor de água, encontrado em suspensão na atmosfera; monóxido de carbono, gás incolor, inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como os derivados do petróleo; dióxido de carbono, expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à base de petróleo e gás, da queima de carvão mineral nas indústrias, e da queima das florestas; clorofluorcarbonos, composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerossóis e do sistema de refrigeração; óxido de nitrogênio, conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com o nitrogênio. É usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores, pela indústria química e pela indústria de explosivos. Dióxido de enxofre é um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado por oxigênio e enxofre. É usado na indústria, principalmente na produção de ácido sulfúrico, e também é expelido pelos vulcões. Metano, gás incolor, inodoro e sinalado, é tóxico. É expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos animais herbívoros, decomposição de lixo orgânico, extração de combustíveis, dentre outros. Quais as causas do efeito estufa? Como vimos, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas. As queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação, criação de gado e pastagens, também colaboram para o aumento do efeito estufa. Quais as consequências do efeito estufa? A consequência da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. Segundo pesquisas científicas, a temperatura média da Terra, nos últimos 100 anos, sofreu uma elevação de cerca de 0,5 graus Celsius. Se a atual taxa de poluição atmosférica seguir na mesma proporção,
Estima-se que entre os anos de 2025 e 2050, a temperatura apresentará um aumento de 2,5 a 5 graus Celsius. As consequências do efeito estufa serão as seguintes: derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Aumento de casos de desastres naturais como inundações, tempestades e furacões. Extinção de espécies. Desertificação de áreas naturais. Episódios mais frequentes de secas. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Outro problema associado à presença de gases poluentes na atmosfera é a chuva ácida. Ela resulta da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera, em consequência das atividades humanas. As consequências do efeito estufa já estão ocorrendo, e de forma intensificada. Eventos como a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas são os principais fenômenos deletérios apontados como consequência do aquecimento global. À medida que o tempo passa, os riscos decorrentes da negligência ou demora no enfrentamento deste desafio se tornam maiores, e quanto maior a demora, maiores se tornarão os custos para a resolução dos problemas. Estas então são as causas e consequências do efeito estufa. Espero ter ajudado. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder novos vídeos. Um forte abraço e até mais!